Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Audioblog. Sobre AVC. A minha mãe teve 2 AVCs, só que ela teve 2 AVCs, um AVC numa proporção maior, isquêmico, mas que foi reversível, com trombolítico, e ela voltou a ter todas as funções normalizadas. Ela tinha ficado com o lado direito do corpo paralisado, mas hoje ela está super bem. E depois ela teve um muito, como diz o Dr. Alexandre Longo, que é o neurologista dela, é um caprichoso, ele chama assim, porque ele foi muito específico só na fala e na deglutição. Foi uma região muito pequena, específica do cérebro. E também foi reversível. Mas tem gente que acaba não tendo algumas possibilidades de reverter, né? Então por isso que evitar o AVC é o melhor, né? Para quem não sabe, acidente vascular cerebral, né? O popular derrame. O popular derrame e Vanessa, muito bem. Milena, o Hospital São José, como é que funciona? Ele é um referencial em termos de tratamento de AVC e prevenção, cuidados e atendimento a quem tem AVC? Sim, nós somos referências para o atendimento neurológico, né? Damos prioridades para os pacientes que vêm com suspeita do AVC, tem todo um tratamento psicológico, fisioterapêutico, fonoaudiólogo. Então o paciente é assistido ao AVC às vezes com alguns poucos detalhes, exames, algumas poucas verificações, você sabe dizer se alguém tem AVC. Né? No caso da própria paralisia, quando a pessoa está confusa, né? Como é que as pessoas no seu dia a dia podem cuidar ou prestar atenção em alguém que pode ter tido AVC, né? Eu, por exemplo, minha mãe, depois do primeiro, você fica atento. Se ela está diferente com alguma coisa estranha, se entorta a boca, se está falando diferente, se está confuso, tudo você já tem que ficar atento. Ponto-chave, né? São as horas. O Quanto exato mais é rápido. imediatamente. A gente tem medicações que atuam nas 6 primeiras horas, que é o trombolítico. E depois já são outros tipos de medicações. Que já não são mais tão eficientes, né? Então, assim, lógico que o ponto-chave é o lado esquecido, como as pessoas falam, né? Uma perna e braço dormente, mas também uma dor de cabeça súbita e, né, muita dor, assim, a pior dor do mundo. A gente já pode pensar uma tontura súbita, a gente já pode pensar. Muitas das pessoas não conhecem ainda o derrame, né, o AVC. Então, quando eles entram em contato, eles não sabem o que esperar. Muitas famílias não sabem como vai ser dali pra frente. Então, acaba desestruturando bastante, né, a organização familiar, principalmente se essa pessoa depende de um outro para cuidar, né, e não tem, às vezes, quem cuide, ou a família tem que mudar todo o ritmo para poder se adaptar àquelas mudanças. Tanto para a família, que é ruim, mas para quem também teve é muito complicado, porque você perde toda a referência de quem você é, a tua autoidentidade. Você conseguia fazer inúmeras coisas, de repente, de uma hora para outra, você se vê internado, não consegue andar, não consegue falar. Nem todo mundo tem as mesmas sequelas, né? Mas muitos deles perdem muita. Ai, gente, falar sobre saúde me deprime. Eu vou começar a marcar minha... Quando tiver audioblog... Vamos tirar dicas de saúde quando a Ana tá aqui. Então. Quando eu tiver que fazer um audioblog sobre saúde, eu já marco a terapia logo depois, às 19h, saio do audioblog e vou chorar as pitangas. Porque conversando com as pessoas, a gente descobre que os políticos da cidade continuam fazendo quase nada pela saúde. E que tem que haver uma repetição, tem que haver um descabelamento, tem que haver um desespero, né? Você falar, refalar, para conseguir o mínimo. O mínimo. Elas estavam me contando que a unidade de terapia do São José é isso? Para quem tem AVC, tinha 9 leitos, agora tem só 24, mas eles atendem cerca de 6 pessoas por dia, que ficam lá de 15 a 30 dias. Então 24 leitos não dá. Não. Então, meus queridos vereadores de Joinville, né? Meu querido prefeito, queridos responsáveis, queridos deputados, vamos nos mexer e fazer alguma coisa pelo Hospital São José, pela ala do AVC, para que a gente possa ter um atendimento melhor para nós. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. Trouxe aqui um tema bem interessante hoje para nós falarmos sobre a cidade de Joinville.
é que nesse fim de semana será a 10ª edição da Festa do Pato, lá na Estrada Mildau, em Piraberaba. Olha que delícia. É na sexta-feira, no sábado e no domingo. Na sexta-feira nós vamos ter o Schwarzauer, aquela sopa preta com sangue de marreco. Essa aí eu já tenho medo, né? Tenho um pouco de medo. Mas o pato eu curto comer um pato, né? Pato recheado, é muito Acho gostoso. maravilhoso. Sábado nós vamos ter a corrida do pato, onde o pessoal vai batendo atrás do pato, assim, E ele o vai pato correndo. vai. E também no domingo nós vamos ter... Seria legal se a gente pudesse fazer isso com os vereadores, né? Vai bater atrás deles assim, ó. Os deputados, trabalha, faz alguma coisa de útil pela tua cidade. Corrida do vereador, vai vereador. Vai lá colocar mais leite no São José, vereador. Vai lá. Vamos fazer a festa do vereador e do deputado estadual. Vamos botar todos eles no mesmo buraco e vamos fazer assim, ó. Senador também, né? Ver se o Luiz Henrique faz alguma coisa de útil. Paulo Bauer também, assim, aqui da Paulo região. Bauer também. Pra dentro, atrás, e vamos lá, trabalha, criatura. Faz alguma coisa de útil. Brincadeira. Assim tu desconcerta. Gostei muito desse negócio. Acontece, Ana, que muitas dessas festas típicas, elas são por iniciativa própria. E o governo de Joinville, no caso, ele matou a maior festa típica que nós tínhamos, que era a FenaChopp. Tá certo que tinha uma série de acordos com iniciativa privada e tudo mais, não era algo somente da prefeitura. Mas a prefeitura acaba deixando essas festas ocorrerem por iniciativa própria de cada localidade. Não só a festa do Pato, mas também tem a festa do Cará, a festa do Colono, que geralmente são iniciativas próprias e que o governo acaba não dando um certo apoio, até turístico, como deveria dar. Principalmente turístico e de comunicação, porque muitas pessoas não sabem que tinha a festa do Pato em Joinville. Isso é um pouco divulgado e isso é histórico, não é de hoje, tá? E nós só comparar aqui, ó, as festas típicas de Joinville com o Oktoberfest ou com qualquer outra festa típica, Fena Ostra, por exemplo, em Florianópolis, a Marejada em Itajaí. A diferença de comunicação é muito, muito visível. E, infelizmente, Joinville acaba pagando um preço altíssimo por não ter a divulgação dessas festas. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. Vamos a falar sobre jornalismo, né? É o que eu mais entendo, vamos dizer assim, ou procuro entender. Também às vezes não entendo muita coisa. Às vezes eu não entendo muitas coisas. Cara, Acho que A gente entendo, acha que entende. acho né? que entendo e acabo não entendendo Eu absolutamente nada. Hoje é o Dia Internacional da Liberdade de Expressão. Essa data me marcou muito, assim, que minha cabeça ficou girando por vários temas dessa questão da liberdade, esse tabu da liberdade de imprensa. Será que existe a liberdade de imprensa? Nós vivemos num processo democrático onde há liberdade de imprensa, afinal de contas. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta e eu fiquei questionando, acionei alguns amigos jornalistas, alguns ficaram meio assim, de falar, tem, mas não tem, eu escrevo o que eu quero, eu falo o que eu quero, mas aí... Aqui em Joinville, a gente sabe, e nós não vamos ser hipócritas, que há um controle da mídia muito alto, principalmente com relação ao poder econômico. O poder econômico e político que dita, obviamente, o que é dito, o que é falado, o que é escrito aqui em Joinville, na maioria dos casos. Volto a fazer uma observação, e aí puxando para o nosso lado, aqui é a Mais FM, estamos aqui na frente da diretora, a gente tem uma liberdade aqui, graças a Deus, que é nos dada para falar até sobre esses temas mais polêmicos aqui da sociedade, principalmente da imprensa de Joinville. E tem um assunto que aí eu gostaria de abordar, Ana, Charles, Letícia, porque ninguém está falando sobre isso no Brasil inteiro, que é uma bandeira... Vamos falar sobre o que ninguém está falando. Tem uma máxima no jornalismo, até falei já aqui nos meus primeiros comentários num livro que tem chamado Repórteres, que o Ricardo Couto diz o seguinte, que antigamente quando o repórter chegava na redação e dizia assim, tem uma novidade, o editor falava assim, pô, que legal, vamos publicar, ninguém está falando disso. Hoje o repórter chega com uma novidade na redação, o editor diz assim,
Não sei, hein? Ninguém tá falando nisso. Por que nós vamos falar? Aí a gente volta naquele tema todo da notícia pasteurizada, da notícia da mesma forma, a notícia chata. repetitiva, a pauta que nunca se renova. Exato. Isso aí a gente vê, a gente ouve, a gente lê os jornais e a gente vê os jornais muito iguais, muito parecidos, muito com a mesma fórmula. Dica de música, toca Kanye West pra mim aí, por favor, Ivan. Dica de música produzida pela Ariadne. Kanye West é um rapper, cantor e produtor musical americano nativo de Chicago. Ficou famoso no início da sua carreira como produtor da Rockefeller Records, onde ganhou reconhecimento pelo seu trabalho no álbum Jay-Z, do Jay-Z, que é um grande rapper. Assim como por hit singles para artistas musicais que incluem Alicia Keys, Ludacris e Janet Jackson. Pô, o cara era punk, hein? Seu estilo de produção originalmente consistia de samples vocais agudizados de músicas soul incorporados à sua própria percussão e instrumentos. Contudo, em produções subsequentes, ele aumentou a sua paleta musical e expressou influências que encompassam Rhythm and Blues, dos R&B, né? Rhythm and Blues dos anos 70, Baroque Pop, Trip Hop, Arena Rock, Folk, música alternativa, música eletrônica, Synth Pop e música clássica. Nossa, tudo Uma quase. dica de CD aqui do Kanye West é 88s e Heartbreak de 2001. Dica de filme é 127 horas. 127 hours. Ele é um alpinista, né? Inclusive é uma. Com James Franco, Kate Ai, como é Mara, que é a Lizzie palavra? Kaplan. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Ele Baseado faltou- em fatos reais, 94 minutos. Não recomendado para menores de 16 Ele anos. tinha o hábito de se aventurar, não avisar as pessoas aonde ia, né? Onde ele É uma estava escalando. cinebiografia de Aaron Rawson, vivido por James Franco, é isso? Um Uhum, alpinista. isso mesmo. Ele caiu e o braço ficou preso numa pedra, Ah, né? Durante alguns dias ele esperou. 127 horas ali. Ele ficou esperando ser alguém encontrasse, mas ninguém sabia onde ele estava, porque ele não tinha o hábito de avisar onde estava. E ele acabou pegando uma faca e Cortando o próprio braço. E aí. Depois Ele disso, sobreviveu, colocou um braço de... Hoje em Sobreviveu, dia, colocou um braço mecânico hoje em dia e- ele continua escalando, né? Só que ele avisa agora. Uma lição de vida. Você ouviu? Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Audioblog.